E que a Mãe Maria Santíssima nos abençoe profundamente hoje e sempre em todas as nossas reuniões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espíritos Humildes de Jesus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, mais especificamente falando sobre o tema dos anjos, que é um dos temas que é falado aqui nesse livro. Como eu já venho explicando para vocês já há algumas reuniões, o livro O Céu e o Inferno é um livro do kardecismo. Foi o quarto livro do Pentateuco Espírita que tem como objetivo explicar todas essas questões de como o kardecismo interpreta a maioria dos conceitos que são famosos lá no catolicismo. E o texto inteiro do livro basicamente relata a percepção do que é o céu, a percepção do que é o inferno, define isso e depois explica qual a visão kardecista do assunto. Tanto que nesse livro aqui a gente também acaba abordando sobre o tema dos anjos e dos demônios. Então nessa palestra aqui, provavelmente nas próximas, eu vou tratar sobre os anjos e quando terminar o tema dos anjos, a gente vai falar sobre os demônios na visão do espiritismo. Essa palestra aqui, como vocês sabem, é parte de uma jornada de palestras que a gente começou lá com o texto do nosso irmão Sanson, já que esse livro também aqui tem vários momentos de entrevistas com espíritos de diferentes níveis de evolução que desencarnaram, obviamente, eles são espíritos, falando sobre como foi para eles esse processo de estar na vida espiritual. Então vai ser uma jornada bem interessante agora a gente iniciar esse estudo sobre os anjos e entender mais sobre qual a visão deles para o kardecismo. Como vocês sabem, nas últimas palestras eu já expliquei o conceito de céu, o conceito de inferno e expliquei tudo bonitinho. Inclusive, falta só um parágrafo aqui sobre a parte do inferno barra purgatório pagão, que eu vou ler aqui, vai ser rapidinho, é só terminando mesmo o assunto, que foi o que terminou na reunião passada, e vou iniciar a parte dos anjos, para não ficar faltando ter interpretado trecho nenhum. Lembrando, esse trecho aqui fala sobre a visão de Homero, Virgílio e de Fenão sobre o inferno pagão, depois dá a visão do inferno para o catolicismo e o purgatório para o catolicismo, e depois agora a explicação do kardecismo sobre esses mesmos conceitos. E para quem não lembra, na reunião passada a gente estava explicando sobre como é interpretado para o kardecismo a visão do inferno, e eu estava elencando vários argumentos que o kardecismo dá para a visão que o kardecismo tem de que não existe inferno, de que não existem demônios e de que seria ilógico um ser bondoso como Deus ter criado um inferno para seus filhos ficarem sofrendo sem parar. Tanto que aqui, nesse trecho aqui 14, que é o último trecho, vai dar a conclusão desses argumentos em relação a por que o kardecismo não acredita em inferno. E não teria preâmbulo melhor para a gente falar dos anjos depois do que terminar de falar sobre o inferno, porque quando a gente começar a estudar mais sobre os anjos aqui, segundo a visão do catolicismo, a gente vai entender e refletir cada vez mais sobre a bondade de Deus. Então me permitam aqui que eu vou passar rapidinho esse trecho, lendo rapidamente, porque eu já expliquei quase tudo isso aqui na palestra passada. Então bora lá. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos excederá ao dos pagãos, porque, segundo o que a gente tem estudado, a visão do inferno do catolicismo parece ser muito pior do que o inferno do paganismo, que é o Tártaro. E ele continua. Efetivamente, no Tártaro, vêm-se culpados torturados pelo remorso ante sua vítima e seu crime, acabrunhado por aqueles que espezinharam na vida terrestre. Vemos fugirem a luz que os penetra, procurando em vão esconder-se aos olhares que os perseguem. Aí o orgulho é abatido e humilhado, trazendo todos o estigma do passado, punidos pelas próprias faltas, a ponto tal que, para alguns, basta entregá-los a si mesmos, sem ser preciso aumentar-lhes o castigo. Então, a gente leu lá em cima aquele texto de Homero, Virgílio e Fênelon, onde eles definem muito bem que no inferno pagão
geralmente você é torturado pelas próprias pessoas que você torturou. No caso, você é torturado vendo o mal que você os fez e os maus que você fez que fizeram você acabar por ir para o inferno enquanto você é julgado por essas próprias pessoas que você fez mal, te mostrando o quanto a vida delas foi miserável pelos seus erros praticados. Então, mostra aí como o inferno pagão é mais um inferno onde você acaba percebendo as suas falhas e onde você sente pena de si mesmo e remorso de si mesmo por ter cometido essas falhas. Enquanto que, pelo que a gente tem feito nesses estudos anteriores, o inferno católico é um inferno onde você é torturado sem parar por demônios, onde o seu corpo é restituído e você sente seu corpo sendo queimado sem parar pelo fogo do inferno, enquanto você não perde a carne do seu corpo, então você é queimado sem que essa pele se regenere, e você é torturado por demônios, seres que só tem o objetivo de fazer o mal e que nunca cansam de te ver sofrer sem parar. E essa foi uma das argumentações que o kardecismo mais deu para a falta de sentido no inferno católico. Deus é um ser de amor e de bondade. Ele não faria um inferno desse para ver seus filhos sofrendo. Se até nós, que somos humanos, quando nosso filho erra, a gente dá uma puniçãozinha mais branda e tenta ensinar ele o caminho correto, imagine a Deus, que é o Pai Celestial, amoroso e de boa vontade. Mas, de novo, já expliquei bastante isso na reunião passada, não vou ficar aqui delongando. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagens de sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente com o fogo e penetrar-lhes a pele, saturando até a medula dos ossos. Tampouco se vê o requinte das torturas que constituem o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passo que no império de Satã são todos confundidos na mesma tortura com a materialidade por base e banida toda e qualquer equidade. Então tá dizendo aí que até nesse sentido o inferno pagão, ele tem muito mais justiça e equidade, porque você lá sofre exatamente o que você fez de errado, enquanto no inferno católico você sofre mais do que deveria ter sofrido se fosse fazer uma comparação. E se Deus tivesse mesmo dado permissão para ser criado um inferno, ele não iria permitir que você fosse punido lá mais do que você deve. Então, de novo, não tem sentido o inferno católico. E ele continua: incontestavelmente há hoje no seio da igreja mesma muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas antes simples alegorias cujo sentido convém interpretar. Essas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença no inferno material com suas consequências a constituir um artigo de fé. Então tá falando aqui, ó, tudo bem, hoje em dia a igreja mudou, a interpretação que a igreja dá para o inferno é um pouco diferente, mas a base que foi construída do catolicismo e o que muitos trechos da Bíblia e também de textos católicos dizem sobre o inferno continua consonante com isso daí que foi explicado aí pra gente nesses textos. E aí agora realmente terminando, vai e fala o seguinte: poderíamos perguntar como há homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase sem elas de fato não existirem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas tantas vezes reproduzidas como realidade. Diremos apenas ser preciso considerar em princípio que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações, porquanto o estado de sobreexcitação nem sempre importa em desprendimento de alma tão completo que se imponha à crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo das preocupações de véspera. Então está dizendo aqui, ó, que essas visões que foram dadas por santos e por grandes médiuns católicos de como era o inferno, elas não devem ser levadas em si tão à risca. Porque a mediunidade de êxtase, que a gente já estudou lá no livro dos médiuns e no livro dos espíritos, que é uma mediunidade que faz parte das mediunidades sonambúlicas, não é totalmente verossímil, não é totalmente o que realmente é essa zona energética umbralina. Então, pode ser muito bem aqui uma pessoa que viu esse tal local
através desse estado de êxtase e ficou falando que o inferno era literalmente assim. E aí os espíritos barra Kardec deixam claro aqui que isso aí foi a impressão de uma pessoa com base também nas ideias que ela ouviu sobre como deveria ser o inferno. Que uma pessoa que realmente tem a mediunidade de estado de êxtase teria visto provavelmente um umbral e teria visto um umbral de uma forma diferente e não desse jeito aí que foi retratado. E aí, continuando a finalizar, as ideias com que os espíritos se nutrem e das quais o cérebro, ou antes o invólucro perispiritual, corresponde a este, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como a miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem e compõem um todo extravagante. Em outras palavras, não dá para confiar nos relatos que essas pessoas deram de que o inferno realmente existe, de que elas realmente viram, afinal elas estavam num estado mediúnico que pode ter sido, digamos assim, corrompido pela impressão que eles esperavam que deveria ter o tal inferno com base no que eles aprenderam lá no catolicismo. E aí continua. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que presumem penetrados. Então, por eles estarem no contexto católico, eles viam essa forma de inferno aí. Não sendo, pois, extraordinário que a Santa Teresa e outros, tal qual eram saturados de ideias infernais pelas prescrições verbais e escritas, hajam tido visões que não são, propriamente falando, mais do que reproduções por um efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto o Tártaro e as Fúrias ou Júpiter no Olimpo empunhando um raio, enquanto um médium católico teria visto Satanás e os demônios, enquanto um médium espírita provavelmente verá um umbral e os dragões e os seres que vivem lá no umbral. Dragões, lembrando que não é um dragão de verdade, é dragão no sentido de espíritos atrasados que se chamam ou se plasmam como dragões. Tem um livro chamado Os Dragões do Umbral que cita o trabalho desses espíritos atrasados lá no umbral e etc, etc. Por isso que eu citei os dragões. Não é um dragão literal, não. Mas é isso aqui, só foi um encerramento mesmo desse trecho que fala sobre o inferno e o purgatório pagão, católico e a visão kardecista de que esses dois não existem, só para a gente encerrar. E aí a gente encerrou aqui a parte do inferno. E agora sim, desculpem aí esse preâmbulo demoradinho, vamos ao conceito e a interpretação da visão do que seriam os anjos para o kardecismo. Bora lá então. Bem, como vocês estão vendo aqui, a gente está no capítulo número 8 do livro O Céu e o Inferno, que é o livro que vai explicar a visão kardecista de como os anjos são. O capítulo número 8 trata dos anjos, os anjos segundo a igreja, a refutação que o Espiritismo dá a essa interpretação da igreja de como são os seres angélicos e depois passa aos anjos segundo a visão do Espiritismo. Dando aqui uma breve explicada, os anjos, segundo a igreja, são divididos em três hierarquias principais. A primeira, segunda e terceira hierarquia. E a primeira hierarquia é formada pelos anjos que estão em contato íntimo e direto com o Criador, entre aspas, o tempo todo, que são os serafins, querubins e tronos. Eu vou dar uma rápida explicação, porque eu sei que provavelmente vocês têm curiosidade de querer saber o que cada um deles faz, então bora lá. Na primeira hierarquia, como eu falei, tem os serafins, querubins e tronos. O que o serafim faz? Para quem não sabe, serafim é uma palavra que vem lá do hebreu seraf. E seraf, no hebreu, significa algo como queimar completamente. É dito que os serafins eram emanações do ardente fogo do amor divino. Lembra quando fala que a igreja tem sapato de fogo, tem língua de fogo, etc? Esses trechos assim geralmente são relacionados aos serafins e a este fogo divino. E aí continua. É dito que eles são emanações do ardente fogo do amor divino, que se consomem pelo sumo bem, eles meio que filtram a essência da energia do puro amor de Deus e transformam
em uma energia que os outros anjos são capazes de sentir e de entender, e assim repassam aos humanos. Então, tecnicamente, segundo a visão bíblica, Deus é tão poderoso, a energia de Deus é tão grandiosa, a energia dele é tão intensa, mas tão intensa, que ela é uma energia de fogo de amor divino. É um amor tão grande, tão divino, que é como se fosse uma bola de fogo. É tão intenso o fogo do amor divino, que é como se fosse uma bola de fogo, e é uma energia tão intensa que os espíritos normais não conseguiriam sentir de tão intensa que é. E segundo essa visão, os serafins, que são os que queimam completamente, os que vibram este fogo, seriam os que sentem essa emanação desse fogo, dessa energia pura de amor de Deus, e transformam essa energia numa energia mais leve que todos os outros espíritos podem sentir. Então os serafins têm um poder absurdo. Imagine aí conseguir sentir a energia de Deus e retransformar essa energia em uma energia mais, diríamos assim, leve, para que os outros espíritos, os outros anjos, enfim, os outros seres consigam ter contato com o divino. Depois disso tem os querubins, que também estão na primeira hierarquia. Os querubins, eles são considerados os guardas e os mensageiros dos saberes divinos. A missão deles é transmitir a sabedoria de Deus. Eles guardam o caminho para a árvore da vida, o caminho que chega ao verdadeiro conhecimento de Deus. Eles são sempre descritos como aqueles que trazem as mensagens de Deus para a terra, para a tarefa divina. Foi, por exemplo, eles que trouxeram os querubins para Moisés as descrições de como seria a construção da Arca da Aliança e também todo aquele processo dos 10 mandamentos. Então, os querubins são os queridos de Deus, são aqueles que trazem a sabedoria de Deus, pegam a sabedoria lá do infinito, do nível absurdo de Deus e transformam em um conhecimento passível de ser entendido por nós humanos. E também tem, na primeira hierarquia, os tronos. Os tronos são os espíritos responsáveis por acolher em si as emanações divinas e enviar para os anjos inferiores. Eles fazem um trabalho parecido com os dos serafins, só que eles, no caso, repartem essa energia que é emanada pelos serafins para mandar para cada um dos anjos de outras hierarquias, como no caso aqui, os anjos, os arcanjos, as dominações, potestades, virtudes e por aí vai. Os tronos, eles são as sedes de Deus. Eles são como se fossem poços de energia. Por isso, um trono, um local de onde a energia, entre aspas, está firmada para emanar para todo o resto da realidade. Então, vocês notam aí o poder absurdo que esses anjos da primeira hierarquia têm que ter para conseguir aguentar isso daí. Tanto que uma curiosidade que eu sempre gosto de citar, porque a maioria das pessoas não sabe, é que o nome de todos os anjos é terminado em El por um significado. Em hebraico, El significa de Deus. Então, Mihael, quem é como Deus. Gabriel, o mensageiro de Deus. Rafael, a cura de Deus. Camael, o poder, a vontade, a força de Deus. E por aí vai. Daniel, a justiça de Deus. Cada um tem um nome específico associado ao seu trabalho. E aí, como eu falei, a primeira hierarquia é a hierarquia dos anjos mais próximos a Deus. A segunda hierarquia é a hierarquia dos anjos que dirigem os planos da sabedoria eterna divina, os que vigiam a humanidade e a criação, e os que cobram para se manter que tudo esteja de acordo com as leis universais, as leis herméticas, as leis do todo. Então, basicamente, a segunda hierarquia é a hierarquia dos anjos que estão observando o tempo inteiro a humanidade, a criação, os mundos, as dimensões, e estão mantendo elas funcionando em perfeito equilíbrio. E na segunda hierarquia,
nós temos aí as dominações, as potestades e as virtudes. Bora lá então. As dominações são aqueles que têm o grande domínio de Deus, a grande vontade de Deus. Eles têm uma alta classe espiritual e muita nobreza. Então, domini, lá no latim, significa o Senhor. Dominações são os anjos responsáveis por realizar e manifestar a vontade do Senhor. Então, ser do nível das dominações significa isso: domínio, poder. Ele exerce, controla e cuida os domínios de Deus. Por isso, dominações. Em segundo lugar, aqui na segunda hierarquia, tem as potestades. Potestade significa potência, aqueles que têm o poder de Deus. O anjo Camael, por exemplo, ele é desse nível, das potestades. Eles são do coro angélico responsável por transmitir os feitos de Deus, por realizar a força de Deus. Tanto que é dito que as potestades são os que são responsáveis pelo movimento da realidade, o movimento dos planetas, o movimento das energias, a manutenção do funcionamento do fluido universal e de tudo que está em movimento e vivo é mantido vivo e em movimento porque as potestades mantêm essa potência, essa energia de Deus sendo agitada o tempo inteiro. E as virtudes. As virtudes são os anjos, entre aspas, de menor ordem nessa hierarquia aqui, e eles também são responsáveis por zelar pela vontade de Deus. Só que as virtudes são os anjos responsáveis por remover obstáculos. Vamos dizer que a sua vida tá travada e ela tá ruim e nada anda e tudo mais. Tecnicamente você deveria rezar para os anjos da hierarquia das virtudes, para que eles tirassem os obstáculos do seu caminho. Sei lá, quando um rei da antiguidade rezava para Deus pedindo para que ele tivesse vitória numa batalha, eram os anjos do nível de virtudes que eram mandados para remover os obstáculos caso esse rei realmente fosse um rei protegido por Deus, um rei Davi, um rei Salomão da vida. Então as virtudes são os responsáveis por manter a virtude divina sendo realizada. Eles também são responsáveis por curar os fracos, também ajudam a batalhas espirituais e a vencer esses desafios. E a terceira hierarquia é a hierarquia mais próxima a nós. Como vocês devem estar vendo aí na imagenzinha, são os principados, os arcanjos e os anjos. Os principados, como o próprio nome diz, são os responsáveis por proteger os príncipes, os reis, aqueles que vieram para governar. Por exemplo, um prefeito, um vereador, um governador, um presidente, um primeiro-ministro, qualquer figura de autoridade e de poder na sociedade são regidos, protegidos e analisados e cobrados pelos principados. Se você é um governante e você está fazendo certo ou errado, tem um principado, um anjo dessa hierarquia, observando o que você está fazendo, e ele irá determinar as punições e os karmas que você vivenciará com os poderes que lhes foram atribuídos de acordo com as suas atitudes. Tanto que tem trechos da Bíblia que dizem que os principados interviram em batalhas lá na época, exatamente porque eles eram responsáveis por proteger os líderes das nações. Pessoas com poderes numa comunidade, por exemplo, também são protegidos pelos principados. Se você é pai e você tem o domínio dos seus filhos, você também está sendo regido pelo principado. Qualquer tipo de poder que lhe foi dado para você gerir outras pessoas são os principados responsáveis por cuidar barra orientar. Os arcanjos são os anjos que estão acima dos anjos. Arcanjo. Arcanjos são os anjos responsáveis por esse processo de cuidado com a Terra, de cuidado com a manifestação dos planetas. São os anjos executores das ordens divinas. Vamos dizer que Deus decidiu de que agora todos os espíritos atrasados da Terra serão levados para outro planeta. Sei lá, por exemplo, a expatriação
dos espíritos daqui para Quiron. Então são os arcanjos responsáveis por fazer isso. Eles são os executores das ordens divinas. Por exemplo, o arcanjo Gabriel foi o responsável por determinar que Maria iria ser a mãe de Jesus. Tanto que quando Gabriel apareceu para Maria, Gabriel, o mensageiro de Deus em hebraico, ele falou para Maria que ela iria ser a mãe de Jesus. E, inclusive, sabem qual foi a primeira coisa que o arcanjo Gabriel falou para Maria? Se eu não me engano, foi Ave Maria, cheia de graça. Exatamente, quando a gente faz um Ave Maria, a gente está recitando as palavras que o arcanjo Gabriel disse a Maria quando encontrou-a pela primeira vez para avisá-la que Jesus seria seu filho. Ou foi essa a primeira frase, ou foi não temas, porque essa é uma das frases que geralmente os anjos falam quando eles aparecem para o humano. Não temas, não tenha medo, eu vim falar uma coisa boa. Então, toda vez agora que você for fazer uma Ave Maria, lembre-se do arcanjo Gabriel, porque foi ele que proferiu essa frase. Então, os arcanjos a gente conhece bastante, principalmente os 7 arcanjos, que são lá Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, e tem os outros 3 que agora eu não tô lembrando assim rápido o nome, mas são bem famosos os 7. Como vocês sabem, Gabriel é o mensageiro divino, Miguel é aquele que é responsável pela força de Deus, pela manifestação das batalhas e lutas de Deus, e Rafael é a cura de Deus. E os que a gente mais conhece e mais próximo de nós estão, que são os anjos. Os anjos são os anjos dessa hierarquia responsáveis por cuidar diretamente de nós. Tanto que em vários trechos é falado sobre como os anjos são importantes na nossa vida. Tem um trecho da Bíblia, por exemplo, que fala o seguinte: Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenham preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz. E não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará as vossas transgressões. Os anjos, eles são os espíritos mais próximos de nós. São como os nossos anjos da guarda. Eles são um espírito que tem como objetivo um olhar constante e especial para cada um de nós. Eles velam ininterruptamente por nós e estão o tempo inteiro do nosso lado, insuflando em nossa mente e na nossa energia boas atitudes e boas vibrações. O anjo é o espírito bondoso mais evoluído e mais próximo que nós temos de nós o tempo inteiro. Por quê? Porque eles são uma amostra da bondade de Deus. Deus ama tanto a gente que ele colocou um anjo para nos proteger sem parar o tempo inteiro. Mas nós temos livre-arbítrio. Nós podemos tomar escolhas positivas e negativas. E de acordo com isso, a gente acaba ou atraindo ou afastando a energia do nosso anjo guardião. A gente acaba se conectando ou afastando esses queridos de nossa convivência. Então a gente precisa refletir muito sobre isso, sobre como nós temos um papel principal na relação com os anjos, porque você, de acordo com as suas atitudes, aproxima ou afasta seu anjo da guarda. Você fortalece a sua relação com ele ou minimiza ela. E esse anjo, ele é responsável exatamente por ajudar você a ficar no caminho certinho para você evoluir espiritualmente. Então, bora lá aqui diretamente ao texto do livro do Céu e Inferno para a gente entrar nessa parte dessa reflexão mais, diríamos assim, mais séria, mais aprofundada de como é visto o anjo lá para a igreja, com base nisso também que eu já expliquei aqui para vocês, e de como será para o kardecismo. E lá no final eu vou falar um pouquinho mais sobre a nossa relação com o nosso anjo da guarda, que é muito importante.
Por exemplo, tem locais que dizem que se você olhar pela sua data de nascimento, tem como você saber o nome específico do anjo que lhe cuida, lhe guarda e lhe auxilia. Tem também alguns que dizem que depende do dia da semana que se nasceu, que tem a hora específica do dia onde a vibração do seu anjo está mais forte. Enfim, estudem depois, pesquisem, interessante. Bora lá. Os anjos segundo a igreja. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja, que assim os define. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral ecumênico, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, e que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois com elo entre as duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo como convinha à eterna sabedoria. Assim, concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. E aí tem aqui a nota 46, que está falando assim: nota de Allan Kardec. Extraímos esse resumo do pastoral Monsenhor Gosset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Por ele podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujos resumos tiramos da mesma origem e citamos o capítulo seguinte como última expressão do dogma da Igreja nesse sentido. E o concílio foi o concílio de Latrão. Já citei aqui para vocês vários concílios, o de Nicéia, o de Cartago. O de Latrão foi esse que definiram a visão dos anjos em relação à igreja. Concílio, para quem não sabe, era tipo uma reunião dos arcebispos, bispos da época para definir um tema. Como cada um lia e interpretava a Bíblia, entre aspas, de um jeito, os concílios eram reuniões para entender como é que a igreja por toda deveria interpretar determinado texto. E aqui está falando o seguinte, que Deus criou dois seres, um ser eterno e outro finito, um ser espiritual e outro corpóreo. O ser espiritual que Deus criou direto seriam, no caso, os anjos, e o corpóreo seriam nós, humanos, que encarnamos aqui na Terra. Já que, para o catolicismo, lembrando, nós não encarnamos, não reencarnamos, nós nascemos diretamente neste corpinho aqui, já nesse barrinho moldado como um espírito, como um corpo. Então já começa aí essa explicação. E aí continua. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais. Na última ordem, uma e outra puramente materiais e intermediariamente uma união maravilhosa das substâncias. Uma vida que é ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado, no caso nós humanos. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades, porque a gente está limitado nesse corpo humano. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples quanto à alma e superiores por suas qualidades e privilégios. Então, segundo algumas teorias, os anjos eles já nascem, entre aspas, perfeitos. Mas lá para frente a gente vai ver que a visão do kardecismo é diferente. Todos os seres nascem no nível igual de evolução e cada um por seu mérito vai evoluindo. Então nós podemos chegar um dia ao nível de evolução angélico. E segundo o kardecismo, não é que Deus criou os anjos para serem perfeitos e puros e, enfim, de uma vez só. Espíritos que fizeram bem chegaram lá nessa perfeição por mérito próprio e nós também podemos chegar a este local. Só que eles são espíritos mais antigos do que a gente, no sentido de que eles estão há mais tempo aí nessa labuta de evoluir. E aí continua. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria.
servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Por que não haver outras ainda mais nobres, libertadas dessa escravidão, dessas peias, sofrimentos e dotadas de uma força e atividade maior e incomparáveis às nossas? Antes que Deus houvesse se colocado o homem na terra, para convencê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas, a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo no auge de sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem desse universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações que vêm dos homens? Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares? Este mundo que atesta a sua onipotência, todo o poder de Deus, não fora mais a obra-prima da sabedoria? Nesse caso, a nossa razão, posto que fraca, poderia conceber um Deus mais completo e consumado? Então tá meio que já refletindo aqui. E aí? Não faz um certo sentido existirem anjos? Porque aqui ainda está apresentando a visão católica. Em cada página dos sagrados livros do Velho e do Novo Testamento se fez menção desses inteligentes e sublimes seres, já em piedosas invocações, já em referências históricas. A sua intervenção aparece manifestadamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Serve-se Deus de tal ministério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos. E os anjos são também quase sempre órgãos de sua justiça e misericórdia divina. A sua presença ressalta das circunstâncias que o acompanharam o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. A sua lembrança é inseparável da dos homens como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe no seio mesmo do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios, que foi daí que surgiu a palavra daimon, que Platão, Sócrates, enfim, tem textos lá deles que falam que eles conversavam com esses daimons. No caso, ele dizia que ele conversava com esse bom gênio. Daimon, no original, não era algo ruim. Daimon era tipo um espírito, a palavra espírito. Só que com o tempo a igreja transformou a palavra daimon em demônio e colocou uma conotação negativa, porque a igreja sempre foi contra nós humanos usarmos da nossa mediunidade para falar com os espíritos. A igreja sempre pregou contra isso, tanto que as médiums chamadas bruxas foram queimadas exatamente por isso, porque elas tinham contato com os espíritos e para eles todo espírito era absolutamente ruim e etc, etc, e por isso surgiu aí a palavra daimon, demônio. E aí continua: o culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios, no caso entre aspas o anjo e o demônio, não era mais que falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do primitivo dogma. Para quem não sabe, lá na mitologia grega conta-se histórias sobre Hermes, e Hermes na sua face como o hermeneuta. É dito que Hermes era um dos únicos deuses que era capaz de transitar entre todos os mundos, todas as esferas. Tanto que quando a gente leu aqui mais para cima a parte do inferno pagão, citando Tártaro, tem um trecho que fala sobre Hermes adentrando esse submundo e levando as almas lá. E Hermes era considerado o hermeneuta. Hermeneuta é uma palavra que dá a entender de que ele era a pessoa capaz de transformar a linguagem dos deuses em uma linguagem de fácil entendimento para os humanos. Tanto que tem um trecho lá do direito que você estuda durante um semestre hermenêutica, que é a ciência de ler aqueles textos jurídicos naquelas palavras rebuscadas e difíceis e conseguir entender
o que aquela lei está dizendo da forma que foi escrita. Então, de certa forma, se a gente fizer uma relação, Hermes pode ter sido lá no paganismo, uma forma de anjo. Afinal, ele pegava a vontade dos deuses, qualquer um dos deuses, e trazia a terra e comunicava aos humanos. Assim como os anjos também fizeram isso em vários momentos da Bíblia, como o próprio anjo Gabriel trazendo um recado para Maria. E aí continua. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamentalmente distinção entre os anjos e os homens, ensinando-nos que os primeiros são puros, enquanto que os segundos se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria. Então, segundo esse concílio, segundo essa visão católica, os anjos nunca encarnaram, nunca estiveram num corpo físico, nunca precisaram vir à matéria. Eles, entre aspas, já nasceram puros e já nasceram no nível angélico. E ele continua. Por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se a um corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente este o seu destino. Bem, como agora a gente vai entrar numa parte muito mais densa do que o concílio falou sobre o que são os anjos, etc., eu vou dar uma pausa aqui e vou pular para o Evangelho segundo o Espiritismo para mostrar a vocês uma das formas que vocês podem começar a cultuar e se relacionar mais com o anjo guardião de vocês. Eu sempre ensino isso aqui porque para mim é a melhor forma de vocês fazerem essas conexões. Lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem a parte das preces espíritas. E lá tem, no trecho 2, das preces por aquele mesmo que ora, a prece aos anjos guardiões e aos anjos protetores. E aqui explica direitinho, de uma forma resumida, qual a visão do Espiritismo em relação ao anjo, sobre a importância da gente ter uma conexão com o anjo, de que não importa a gente saber especificamente o nome do nosso anjo, porque o nome dele às vezes não é compreensível para aqui, para a nossa dimensão, para a nossa materialidade, de como Deus é maravilhoso por ter dado a nós um anjo só para nos proteger e nos amar, e enfim, tanto que tem também um vídeo lá no canal só sobre a prece aos anjos guardiães. E como o tempo já está escasso aqui, hoje eu vou encerrar a nossa palestra com essa prece, a prece aos anjos guardiães, porque é a minha favorita do kardecismo, junto com a de Caritas e, obviamente, minha prece lindinha, a prece de São Francisco. Então eu vou fazer aqui a prece aos anjos guardiães. Se vocês puderem, sentem com a coluna ereta, puxem o ar bem fundo, se concentrem e mentalizem o anjo de guardião de vocês. Chamem por esse anjo guardião. Peçam que nesse momento ele esteja do lado de você, que ele limpe a sua energia, que ele te encha de vida e de força espiritual. Para quem está aqui há mais tempo, quem começou lá nas primeiras palestras, na época da pandemia ainda, lembra que eu, em muitas palestras, encerrava com essa prece aqui, porque até o pessoal pedia. O próprio. Como era o nome dele? Deu branco agora, mas depois eu lembro. Sempre pedia para eu fazer essa prece. Aí, ó. Nossa querida vai abrir para pergunta. Sim, daqui a pouco. Assim que eu fizer a prece, eu vou fazer. Lucas Leão sempre pedia pra gente fazer essa prece. Então eu vou fazer aqui hoje e depois a gente vai abrir sim para perguntas. Bora lá. Se concentre, mentalize que o anjo guardião está atrás de você, que ele está cobrindo você com essas asas, que ele está limpando sua energia e faça junto comigo essa prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei com que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo.
A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me tornes digno de vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, e que sejam elas atendidas segundo a vontade do Pai Criador. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança, caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração, um testemunho de vossa misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu as forças que me faltam nas provas da vida, para resistir às inspirações do mal, a fé salva e o amor consola. Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens. Sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é de bom e detende-nos do declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei com que sintamos que um amigo devotado está sempre ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, nunca me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-me. Que o nosso anjo guardião possa sentir essa prece como uma devoção verdadeira de coração. Que ele nos abençoe e proteja sempre. Que esse amigo que sempre nos conheceu e que está conosco há várias encarnações nunca nos abandone e sempre nos fortifique, mostrando assim para nós o caminho que levará ao sucesso como a única possibilidade.